Olá, nós temos como conteúdo da aula de hoje ângulos complementares, ângulos suplementares e ângulos opostos pelo vértice. Então, a gente vai ver cada um deles. Primeiro, o que são ângulos complementares? Aqui eu tenho um ângulo reto. Um ângulo reto, ele tem o quê? 90 graus. Se ele tem 90 graus, aqui ele está dividido. E esse lado, apenas esse ângulo, ele está medindo 30 graus. Então, como eu vou saber quanto mede o segundo ângulo? Se ele é um ângulo de 90 graus, significa que ele está faltando o quê? 60, porque 30 mais 60 é igual a 90. Aqui, ó, nós temos algumas questões. O que está de vermelho são as respostas. Então, como eu vou encontrar o ângulo complementar desses ângulos aqui? Então, aqui no A nós temos 53 graus. Se eu tenho 53 graus, como é que eu vou saber qual é o complemento desse ângulo? O complemento é o que falta para chegar em 90. Então, 53 para chegar em 90 está faltando 37. Então, o complemento de 53 graus é 37 graus. A mesma coisa aqui, 78 graus, o complemento é 12 graus. Por quê? Porque 78 mais 12 é igual a 90. Aqui na C nós temos 60 graus. Esses 60 graus, para chegar em 90, está faltando 30. 60 mais 30 é igual a 90. Então, o complemento de 60 é 30. Mas agora nós vamos para os ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares? Aqui nós temos um outro tipo de ângulo, é o ângulo raso. O ângulo raso, ele tem essa parte de baixo reta e toda esse ângulo aqui, essa abertura desse ângulo, ele mede o quê? 180. Mas ele também está dividido. Esse lado está medindo 80. Como é que eu vou saber a medida do outro lado? É só saber 80, o que falta para 180, que no caso 100. Aqui temos alguns exemplos. Quais são os ângulos suplementares de 100? 80. Porque 100 mais 80 é igual a 180. O ângulo suplementar de 120 é 60. E o ângulo suplementar de 80 graus é 100 graus. Lembrando, como eu sei, é o que está faltando para chegar em 180. Agora, nós vamos para ângulos opostos pelo vértice. Pronto. O que são ângulos opostos pelos vértices? Eu tenho aqui duas retas numéricas. Duas retas, gente. Essas duas retas, ela tem aqui 80 graus. Mas qual será o valor desse A? O ângulo oposto, eles são iguais. Se aqui embaixo está medindo 80 graus, já sei que na parte de cima também é 80 graus. Aqui nós temos 100 graus. Então, qual será o valor do B? Também 100. Então, o ângulo oposto pelos vértices, eles são iguais. Aqui está o vértice, o oposto de baixo é o de cima, esquerda, direita. Então, se eu tenho um, tem como eu saber qual o outro. Mas, nesse outro exemplo, eu só tenho um ângulo, 110. 110 graus. Se eu tenho esse 110, eu vou ver logo o quê? Qual é o oposto, o ângulo oposto a ele, que é esse B. Então, já sei que ele vai medir 110. Mas aí tem essas laterais. Quanto será que elas vão medir? Então, o que é que eu faço? Se vocês perceberem, essa reta aqui, ela forma um ângulo de 180. Então, eu só vou procurar o quê? O suplemento, o ângulo suplementar a ele,
que é o quê? O que está faltando para chegar em 180. Então, 180 menos 110 é igual a 70. Então, pronto, eu descobri. O A é 70 graus. E o C? Não preciso fazer cálculo para descobrir o C, já que o C é oposto a A. Se A é 70 graus, o C também é 70 graus. Então, esse é o que vocês precisam para resolver a aula de hoje. Tenham todos um bom estudo e espero que todos tenham compreendido.